à frente. Pegando a questão 48, Prefeitura de Teresina, do Piauí, né? Administrador, nível superior. A frase em que o sinal indicativo de crase está empregado corretamente é, me ajuda aí. Já vai pegando aqui, ó, algumas telas. Aí é pronome indefinido, telas é plural e eu tenho a singular. Isso aqui é só preposição, lembra? Concorda comigo? Fora isso daí, né? Olha só, aqui eu tenho seu amigo Van Gogh, tá? Isso aqui é substantivo masculino. Se a gente tivesse aí o artigo, seria ao seu amigo, fora aí, né? Não cabe aí a preposição, o artigo a, não dá. Em seu texto, o crítico José Castelo relaciona uma coisa a outra. Relacionar é transitivo direto e indireto. Relaciona a criação artística, objeto direto, a loucura, objeto indireto. Precedida a preposição a, que o verbo relaciona, exigiu. E loucura admitiu o artigo a. Opa, então a gente já sabe, a alternativa C é correta. Tá ok? Letra D. O autor associou a arte a certa. Olha só, certa é pronome indefinido. Lembra dessa palavrinha aí que a gente colocou anteriormente? A gente não pode colocar artigo a antes. Tranquilo? A mesma coisa aqui, ó. Explorando sempre, né? Ó, essa, pronome demonstrativo, não admite artigo a antes. Também fora, só preposição a. Belezinha? Bem tranquilinha a questão, não é? Vamos à frente, pegando mais uma. Aqui a gente tem um texto, mais um pedaço do texto, tá? E agora a gente tem algumas perguntinhas. Analista de orçamento e gestão. Atente para as afirmações abaixo. Então, esse tipo de questão aqui a gente nota, né? Que a questão ela coloca lá 3 afirmativas, tá ok? Ó, vai colocando as afirmativas aqui, e você depois vai marcar a alternativa correta. Então, você tem que eliminar, né, aquilo que você julgar errado até achar a resposta correta aqui. Tá legal? Vamos lá, vamos observar aqui, olha só. O uso obrigatório dos sinais indicativos de crase na frase, não só às festas, mas também ao artesanato, à música, à dança, à culinária, deve-se à regência do verbo aplicar. Opa! Então, o que ele está pedindo? Olha, Terror, dá uma olhadinha lá, né? Porque nesse caso, as festas, essa crase aqui ocorreu porque um verbo aplicar exigiu preposição a. O mesmo acontecendo a música, a dança, a culinária, beleza? O que a gente tem que fazer então? É ir lá no primeiro parágrafo e observar. Vamos lá, no primeiro parágrafo. Estão aqui, né, ó, os trechos, ó, beleza? Então vamos lá. Em seu sentido amplo, esse comentário aplica-se. Ele aplica-se a quê? A diversas modalidades de cultura popular. E aí aplica-se não só às festas, mas também se aplica ao artesanato, à música, à dança, à culinária. Veja que isso representa as diversas modalidades de cultura popular. Eu tenho aqui, nesse caso, o objeto indireto. Na sequência, eu tenho aqui o aposto enumerativo. E, nesse caso, para dar essa noção, né, porque ele retoma quem? Esse objeto indireto, a gente tem a preposição exigida pelo verbo aplica-se. Aplicar-se às festas, ao artesanato, à música, à dança, à culinária. Opa, é certa a afirmação, coloquei em azul para você aí. Beleza? Show de bola. Número 2. O segmento trata-se de um fantasma produzido, está corretamente reescrito do seguinte modo: tratam-se de ilusões produzidas. Aqui você nem precisava ir ao texto. Por quê? Nós comentamos, inclusive, na nossa aula de concordância, nós falamos, ó, a banca adora trabalhar com o verbo tratar. E aí, eu quero que você se lembre do que a gente falou. Olha, verbo de ligação, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, seguido do se, e você não consegue identificar quem é o sujeito, fique ligado. Nós temos o índice de indeterminação do sujeito. Quais verbos a banca FCC adora cobrar? O verbo tratar-se e também o verbo precisar, tá? Toma cuidado com ele. Então, trata-se de problemas, tá ok? Trata-se de problemas. Ah, Teor, mas eu quero dizer que alguém trata o problema. Ah, então, alguém, né, nesse caso, né? Alguém trata, cuida daquilo de alguém, por exemplo, né? Alguém trata alguém, tranquilo. Mas a noção de falar sobre, né? Então, nesse caso, a reunião tratou-se de problema político.
Pode isso? Não. A reunião tratou de problema político. Muita gente coloca, a reunião tratou-se de problema. Não. A reunião trata-se. Não. A reunião trata de alguma coisa. A reunião tratou de alguma coisa. Ou simplesmente, tratou-se na reunião de alguma coisa. Tá legal? O que importa é que, tendo o índice que determina o sujeito, esse verbo não vai para o plural. Ele fica no singular. Acompanhando comigo? Trata-se, então eu tenho o verbo tratar aqui transitivo e indireto, de um fantasma produzido objeto indireto, e eu tenho o índice que determina o sujeito aqui, tá ok? Esse verbo não se flexiona, isso aqui está errado, não pode ficar no plural não. A gente localiza lá no texto, mas basicamente é sintático o negócio, né? Então é bem mais tranquilo. Você não precisa do contexto para observar que houve erro aí, coloquei em vermelho para você. Olha só, número 3. No segundo parágrafo, o segmento no qual pode ser substituído por em que. Opa, cara, você nem precisa ir ao contexto de novo. O contrário é que não cabe, beleza? Você simplesmente, o contrário é que você deve ir ao texto. Bom, se você tem o em que, né, ó, você tem o em que. Então, ele falou, eu posso trocar pelo no qual? Aí você vai pegar esse que aqui, vai trocar pelo o qual, vai baixar o em mais o qual vai dar no qual. Tranquilo. Para eu poder fazer isso daqui, eu tenho que ir ao contexto. Por quê? Quem esse pronome relativo que retoma? Se ele de repente retomar um feminino, né? Aí vai ficar a qual, não vai ficar o qual. Só tem que tomar cuidado com isso. Mas aqui é a volta, ó. Olha só. O segmento no qual, nesse caso, o no qual, você já sabe que esse o qual aqui, ele é o quê? E existe esse N aqui, ó, porque nós temos o em que. Em que, beleza? Em mais que. A gente vai lá no texto para poder observar, beleza? Nós temos aqui o no qual aqui, ó, tá? Um momento no qual, um momento em que teriam florescido. Tá vendo só? Então, a gente pode sim substituir numa boa, tá legal? Sem prejuízo da correção e do sentido também. Por isso, a gente sabe que a alternativa é a correta. Frase 1 em azul, frase 3 em azul também. Tranquilinho? Vamos que vamos. Questão 50. O acento indicativo de crase está empregado corretamente em... Letra A. Assinatura digital atende a várias finalidades. Finalidades está no plural. Não tem o as aqui, eu tenho apenas a preposição a. Concorda comigo? Bom, beleza, vamos à frente. O terror aqui teria que ter crase? Não. Se destaca a verificação. A verificação é destacada, tá? Sem problema nenhum. Pronome demonstrativo. Então, pronome demonstrativo não admite artigo a, fora, né? Então, é só preposição a esta assinatura, belezinha. Letra C, resguardar é verbo, pelo amor de Deus, não tem crase, fora, tranquilinho. Letra D, assinatura digital destina-se, se destina, né? Algo se destina a, rege preposição a. E preservação admitiu o artigo a, destina-se a preservação da autoria, alternativa D. E nós temos todas pronome indefinido e ele é plural, né? Então já por isso, ó, só preposição a aqui não tem jeito mesmo. Tá legal? Belezinha, vamos lá. Questão 51, aí já tem crase com pronome relativo, já tem tudo junto aí, ó. Está plenamente adequado o emprego de ambos os elementos sublinhados. Me ajuda aí. Logo de cara, letra A. Ele se dispõe. Quem se dispõe a. Tudo bem. Eu tenho preposição a, porque não tem artigo a antes de verbo, né? Então, fora aí. Mas volta e meia fica atento. Quem fica atento a alguma coisa. E histórias tem artigo as. Então, nesse caso, tem a crase certinho, sem problema nenhum. Beleza? Tranquilo. Olha o próximo. Mesmo aqueles meninos estudiosos, não falta tempo, né? Então, tempo não falta àqueles meninos estudiosos. O verbo faltar é transitivo indireto, eu tenho tempo como sujeito, e aqueles, veja só, o verbo rege preposição a, e aqueles tem vogal a, então aqui está certa a crase, né? Aqueles meninos estudiosos, não falta tempo para os joguinhos eletrônicos com cujo C. Não dá, né, moçada? Com cujo C tem pronome átono aqui depois do cujos, tem verbo depois, nada, não tem jeito, não cabe isso daí. Nesse caso é o seguinte, ó, para os joguinhos eletrônicos com que se entretém. Ele se entretém com alguma coisa. Concorda comigo? Então, nesse caso, é um meio utilizado, né? Tranquilo. Então, o instrumento, né? Os jogos eletrônicos como um instrumento, sim. Adjunto adverbial de instrumento até. Tá legal? Belezinha.
A conexão da qual eles permanecem interligados, quem permanece interligado a e não da. Permite eles conversarem todo o tempo a muita distância, só a preposição a, né? Não vai ter crase aqui diante de muita. E outra coisa, a expressão à distância, quando a gente tem lá o EAD, você está estudando pelo PDF, tem o EAD e tudo mais. Educação à distância. Então, nesse caso, educação à distância não tem crase. Muita gente coloca crase, mas está errado, tá legal? Ó? À distância. Só vai haver crase quando você colocar um especificador de distância. À distância de tantos metros, aí você vai colocar crase. Tá legal? Então aqui já colocou, tem inclusive o pronome indefinido aqui, ó, tá? Fora. Letra D. As narrativas clássicas competem com os meios da informática. Opa! As narrativas competem com, beleza? A cuja mágica oralidade sentimos-nos presos. Quem se sente preso a. Opa, terror, beleza, hein? Sentimos-nos presos à mágica. Que mágica é essa, hein, terror? A mágica das narrativas clássicas. Opa! Quando a gente fala cuja, subentende de substantivo anterior. Show de bola! Tranquilinho? Belezinha. Letra E. Cabe à plateia de um contador de histórias participar. Participar é o sujeito do verbo caber, que é transitivo e indireto. Tá legal? Ó? Isso cabe a alguém. Então, o verbo cabe rege preposição a e plateia admite artigo a. Por isso, nós temos crase aí certinha, beleza? Em cuja se acha, pelo amor de Deus, em cuja se acha não cabe. Não pode haver depois do cuja um pronome ou verbo, né? Tem que ficar entre substantivos. Tranquilinho. Então, a gente percebe lá, fazendo a correção, ó. Letra A, a gente já corrigiu. Letra B, a gente percebeu lá o com que se entretém. Letra C, a gente percebeu o erro ali, né? Permanecem interligados a alguma coisa e a muita distância, sem crase. As narrativas clássicas, a gente vê então que a alternativa A, D é a correta, e cabe à plateia, pelo amor de Deus, esse em cuja se acha não dá, em que se acha envolvida, beleza? Se achar envolvida em alguma coisa, na narrativa, na narração. Vamos à frente, vamos que vamos, pegando a questão 52, que isso aqui é muito bom, a gente vai pegando um ritmo, né, ao realizar as questões, isso é muito bom. Vamos que vamos, acompanhando comigo aí, ó. O sinal indicativo de crase está empregado corretamente em... Aí você já vai de cara, né? Cara, é aquela que é correta, né, a crase? Eu já tenho aqui uma que é um artigo indefinido. Cara, não dá para colocar crase aqui. Fora... Beleza? Ah, rapaz, mas eu tenho aqui o aquela, cabe sim, ó. O vinho certamente me induziu a alguma coisa. E aquela tem vogal A aqui iniciando. Opa, essa aí tá tranquila, hein, terror? Antes de escrever que é verbo, pode ter artigo A? Não, então fora essa daqui, beleza? Outra coisa. Todas, depois de todas, pode ter preposição A? Todas as, não cabe, né? Então, fora isso daqui também, não cabe crase aqui, beleza? Depois de pronome indefinido, a gente pode colocar artigo, não preposição, tá legal? E diante de pronome demonstrativo, não cabe artigo a, é só preposição a. Então, fica fácil você notar aí, alternativa B de bola, com tranquilidade. Vamos que vamos, pegando o ritmo, vamos que vamos. Mamão começa daqui, hein? Olha lá. Ao se reescrever um segmento do texto, o sinal indicativo de crase foi empregado de modo correto em... E você já vai observando. Olha como é que a banca gosta. Ó. Controlar é verbo. Cabe artigo A antes de verbo? Não. Fora. Propósito é substantivo. É o propósito. Substantivo masculino. Cabe artigo A antes de substantivo masculino? Não. Fora. Olha só como é que ela gosta sempre do mesmo estilo. Ó. Essa, pronome demonstrativo, cabe artigo A? Não, fora. Permite-se, olha só, a partir dessa semelhança, permite-se a alguém alguma coisa. Tá vendo só? Então, nesse caso, eu tenho o verbo permitir, transitivo, direto e indireto. O se é o pronome a passivador. A arte é o nosso objeto indireto. E cruzar fronteiras é o nosso sujeito paciente, ele é oracional, né? Oração subordinada substantiva subjetiva reduzido em infinitivo. Isso é permitido à arte. O que importa é que permite-se rege preposição a e a arte admite artigo a. Vou limpar esse troço aqui, para ficar mais fácil você notar. A alternativa D é a correta. Há uma região,
o artigo uma não cabe, não deixa, né, ocorrer o artigo a, por isso não cabe crase, tá ok? É a letra D de dado a correta. Vamos que vamos! Pegando a questão 54. No que se refere ao emprego do acento indicativo de crase e a colocação do pronome, então também tem colocação pronominal aqui. A alternativa que completa corretamente a frase, o palestrante deu um conselho. Então, nesse caso aqui, ó, o verbo dar é transitivo direto e indireto. Um conselho é o objeto direto. Falta quem? O objeto indireto. Aí você vai analisar comigo o quê? Terror? Alguns jovens, isso aqui é masculino e plural, cabe artigo A? Não. Estes tem pronome demonstrativo e é plural, cabe crase aí? Não, não cabe artigo A. Aí eu tenho aqueles jovens, opa, então eu tenho o verbo dar que exigiu preposição a, e aqueles já tem a vogal a aqui, ó, iniciando aqueles. Então aqui cabe crase, tá ok. A juventude, opa, o verbo dar aqui exigiu preposição a, e juventude admitiu o artigo a, aqui também está correto, tá ok? Essa estrutura da crase numa boa. Uma é artigo indefinido, não admite artigo A, fora. Então você eliminou a alternativa E, a alternativa B, a alternativa A. A questão pede a colocação pronominal. O que, na nossa aula de pronome a gente sempre fala isso, o que é palavra atrativa? Ele força a próclise, tá legal? Então a gente vai notar o que? Qual das alternativas está correta? Nós temos a alternativa C como a correta. Tranquilinho? Beleza, né? Não cabe o que eu escutava o. Não tem jeito, é que o escutavam, tá bom? Beleza, vamos que vamos. Pegando a questão 55, que trabalha regência e concordância. A frase 1. Os mal entendidos, então a parte aí de hífen, tá? Tranquilo aí, tá? Beleza. Os mal entendidos que nem se imagina existir, no que concerne a universidade da música, os mal-entendidos devem-se a alguma coisa, dever-se-á, rege preposição a, confusão admitindo o artigo a, beleza? Entre o fenômeno e a linguagem da música, até aí tudo bem. Os mal-entendidos que nem se imaginavam existir, no que concerne a, concernirá, não é concerne da. Beleza? No que concerne da universalidade, não. No que concerne a isso, tá ok? Beleza. Agora me acompanha aqui, ó. Os mal-entendidos que nem se imaginavam existir, olha só, existir nem era imaginado. O verbo imaginar é transitivo direto, beleza? Isso, terror, não era imaginado. Eu tenho então o C, que é pronome passivador, e o sujeito paciente está aqui, ó. É um sujeito oracional. Isso não era imaginado, isso não se imaginava, tá legal? Por conta disso, a gente tem aí, nem se imaginava existir no que concerne a universalidade. Então, a frase 1, né, a gente corrigiu essa frase aí, ela está errada, beleza? Vamos lá. Número 2. Terror, consta isso, tá? Consta isso. As pessoas constam isso ou isso consta? O verbo constar é intransitivo. E na sequência eu tenho um sujeito oracional, que faz esse verbo ficar no singular. Consta que todos os povos cultivam formas musicais, salientando-se as que apresentam um ritmo mais batido, que nos impelem, né? Nesse caso, apresentam um ritmo mais batido que nos impele a dançar, beleza? E nesse caso aqui, ó, o ritmo nos impele, tá? Aqui também tem que tirar esse M aqui, ó, tá? Nos impele a dançar, tá ok? Então, errou também a frase 2, também errada, e a gente parte para o número 3. Assiste-se, e a gente trabalhou o verbo assistir na nossa aula de concordância, lembra? Então, assiste-se, na ideia de ver, é transitivo indireto. Eu tenho C, índice que determina o sujeito. Assiste-se a quê, terror? Ao fenômeno da expansão abusiva de músicas comerciais, pela qual são responsáveis os ambiciosos produtores de discos e diretores de rádios. Isto é, os ambiciosos produtores são responsáveis por alguma coisa, pela expansão abusiva de músicas comerciais. Por conta disso, a frase 3 é a única correta, que o impele a dançar, beleza? Impelir alguém a realizar alguma coisa.
Belezinha? Então a 55 é letra C, tá ok? Por conta de a única correta é a frase 3. Belezinha, meus amigos? Com isso, a gente finaliza essa nossa aula de regência da Fundação Carlos Chagas. Foi um prazer imenso ter você aqui na nossa assistência. Você que está acompanhando a gente, é muito importante que você o faça sim, para que você possa ter o seu estudo melhor possível, beleza? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, fiquem com Deus.